lá, vou esperar o pessoal entrando. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Aí o Cassiano já está aí, online. Vamos esperar mais um pouquinho, Cassiano, para o pessoal entrando. Obrigada, pessoal. Vamos lá, mais um pouquinho, uns minutinhos. Já vamos compartilhando, quem puder compartilhar. Mais um pouquinho. Obrigada aí a todos que estão por aí. Só mais um pouquinho. Vou me preparar aqui. Olá, pessoal. O pessoal ainda está entrando, né? Às vezes é um horário que foi escolhido até o horário, né? Eu fiz aí uma enquete, o pessoal aprovou mais ou menos esse horário, mas eu sei que ainda o pessoal às vezes trabalha, enfim. Mas quem sabe aí, sugestões de horários aí de novo, a gente vai podendo rever para os próximos, né? Aí o pessoal vai entrando devagar. Boa tarde, tudo bom? Obrigada aí por todos que estão aqui compartilhando esse momento comigo, né? Querendo conhecer um pouco mais das empresas que eu represento, que eu trabalho. Então, para quem não me conhece, eu sou a Ana Paula, né? Então, a minha ideia aqui é da gente estar fazendo a interação, né? Do cliente, do meu cliente, com as empresas que eu represento, para conhecer um pouquinho mais sobre as empresas, sobre os propósitos, né? E para o consumidor, que eu tenho muita audiência aqui que não tem empresa, né? Mas que compra o cosmético, é importante também saber do que a gente está falando, né? Vou falar de nanotecnologia, o que é um produto, como que é um laboratório, o que são aquilo que às vezes aparece ali no rótulo dermatologicamente testado, hipoalergênico. Então, tudo isso também serve não só para os espectadores de indústria, né? Mas também também consumidor final. Então, a minha proposta hoje tá trazendo, então, um grande empreendedor, tá? Eu adoro ele, assim, conheci ele recentemente, fiquei fã dele. Ele é o diretor da IPCLIN e também professor de cursos. Ele vai falar um pouquinho sobre isso também. Eu quero pedir muito para vocês mandarem perguntas, mandem as perguntas. Se vocês quiserem mandar também pelo aquele sinalzinho que tem ali de interrogação, podem me enviar, tá? Façam perguntas, sempre me sinaliza se está tudo bem com o áudio, né? Porque é bom a gente não interromper muitas vezes a fala, né? De quem a gente está ali, por exemplo, do Cassiano, enfim. Então, vocês sempre vão me sinalizando como é que está a transmissão, tá bom? Então, vou chamar o Cassiano agora pra gente conversar.
Vamos lá. Olá, tudo bem, pessoal? Oi! Boa tarde, Ana, boa tarde a todos os nossos seguidores aí. Com muita satisfação que eu recebo esse convite aí da Ana e é um canal bacana, né? Nessa época maluca aí de pandemia, da gente estar fazendo com que essa comunicação fique mais efetiva, em tempo real. Então, como a Ana estava dizendo aí, eu sou o diretor do Grupo IPCLIN. Para quem não conhece, é essa logomarca. O Grupo IPCLIN é uma rede de laboratórios que surgiu lá no início de 2013, mas ela já estava no meu coração lá desde 98, quando eu comecei a carreira, ou seja, tem 22 anos que eu estou na área. Eu sou químico de formação e especialista em cosmetologia. Já trabalhei em empresas como Johnson & Johnson, Natura, sempre na área de avaliação de produtos, na gerência de avaliação de produtos, de claim support, de estudos clínicos de segurança e de eficácia, e a gente vai evoluindo com o passar dos anos, acompanhando os órgãos regulatórios nacionais, no caso na Anvisa, ou do Mercosul, e também do FDA nos Estados Unidos, ou Colipa na Europa e tudo mais. Então, só para explicar um pouquinho mais, para a gente se situar e saber onde nós estamos inseridos dentro desse macro processo que eu chamo de funil de inovação. Então, vamos lá, vamos tentar juntar esse quebra-cabeça. Nós temos aí, dentro de um funil de inovação de lançamento de produtos da indústria cosmética, nós temos o marketing, sentindo como é que está a tendência de mercado ou na vanguarda da inovação, sempre atento ao que tem de novidade para ser lançado. E aí o marketing, consequentemente, aciona o pessoal de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, ou como em grandes empresas, né, internacionais, eles chamam de R&D, Research and Development. Ou seja, esse pessoal vai chamar os fabricantes de matérias-primas para sentir o que tem de novidade no mercado em termos de tecnologia e de inovação nesses ingredientes, para chegar na fórmula mais perfeita naquela ocasião, naquele momento, alcançando aí o êxito e entregando o melhor produto para o consumidor final. Só que nesse meio tempo, entre pesquisar, desenvolver uma fórmula e colocar no mercado com venda livre, tem um monte de outros processos que são envolvidos aí. Por exemplo, a lei permite, o regulatório, né, a legislação local permite que se coloque determinado ingrediente. Ok, esse ingrediente é homologado na Anvisa. Eu posso estar falando aqui, gente, um monte de bobagem, porque vocês já estão num nível diferenciado por estarem na indústria. Mas é só para vocês entenderem toda essa cadeia. Depois de homologada a matéria-prima, tem o CAS number, o FISPIC, né, o Material Safety Data Sheet, que a gente chama lá no inglês. Vocês começam a comprar, formulam e aí apresentam o quê? Um monte de protótipos, seja de linha capilar, infantil, linha homem, linha facial, sunscreens, né, que são os fotoprotetores. Você imagina quando um pesquisador está lá na bancada e tem um monte de protótipo, cada uma com uma concentração de um ingrediente. A primeira pergunta que o pessoal vai fazer, ou algumas perguntas, são as seguintes. Poxa, será que nessa concentração aqui desse ingrediente já é o suficiente para alcançar o máximo de eficácia? Porque às vezes 0,5% responde a mesma coisa que 1%. Então por que eu vou gastar mais matéria-prima? Ou, será que esse ingrediente nessa dose é tóxico para a pele? Será que esse ingrediente combinado com outros ingredientes dentro de uma sinergia de fórmula pode dar alguma alergia, alguma irritação na pele? Tem algum histórico toxicológico disso? Como é que funciona? E aí é que é acionado o nosso trabalho, o trabalho do Grupo IPCLIN. E hoje nós temos aí o privilégio, e foi com muita luta, que eu e minha sócia, a doutora Leila Bloch, e outros sócios envolvidos em outras operações, eu já explico para vocês, que a gente criou primeiro um laboratório clínico, que foi o IPCLIN lá em 2013, em janeiro de 2013, e começou a oferecer os estudos de eficácia e segurança in vivo, em humanos. E aí começou a ter uma demanda, poxa, mas vocês fazem o in vivo e o in vitro? O in vitro, há 7 anos atrás, já existia, mas a força foi tomando uma força, uma demanda nos últimos 2, 3 anos, porque os governos, né, estaduais e governo federal e tal, começou a fechar o cerco de proibir testes em animais. E isso é um slogan que a gente carrega desde os primórdios.
O IPCLIN sempre se posicionou no mercado dizendo que nós não realizamos testes em animais, para a gente não ir na contramão do que a Europa, Estados Unidos, Japão, Canadá já dizia desde 1991, quando foi criado o ECVAM, o Comitê Europeu de Validação de Metodologias Alternativas. Pois bem, então como que no meio disso a gente colocaria para o mercado uma alternativa a esses testes em animais? Aí surge a história do in vitro. Não adianta só você ter a metodologia, desenvolver, comprar cultura de células ou ter equipamentos. Você precisa também ter uma questão regulatória que valide e acompanhe tudo isso. Será que a Anvisa, será que os órgãos governamentais nacionais e internacionais aprovam determinadas metodologias in vitro em substituição aos testes em animais e até mesmo em substituição a testes em humanos? Então, também teve uma evolução nos últimos anos, a Anvisa acompanhou muito bem isso, mérito da Anvisa, foi um esforço bacana da Anvisa, e começou a criar uma lista definindo quais são essas metodologias validadas que podem ser aplicadas em substituição a testes em animais e até mesmo, em alguns casos, testes em vivo. Certo? Vamos lá. Então, tá claro o que é o in vivo e o in vitro. E aí tem um outro tema aqui que a Ana me pediu aí para esclarecer de uma vez por todas, que dentro do universo de estudos clínicos, depois que a gente desdobra isso, entregou lá o relatório clínico ou o relatório in vitro com dados estatísticos, as metodologias com referências bibliográficas, tudo dentro da regra do jogo, o nosso cliente, vocês, vão pegar esse dossiê junto com o rótulo, que também tem uma regra do jogo, a licença de funcionamento da indústria, então tem o químico ou farmacêutico responsável pela formulação, tem todo um dossiê documental que vai ter, normalmente algumas empresas têm um departamento de assuntos regulatórios internos, outras contratam escritórios que o pessoal chama de despachante ou escritório de assuntos regulatórios externos. Pois bem, e aí nesse momento tem toda uma regra do jogo para se registrar produtos ou notificar produtos. Qual é a grande diferença? Aí é que entra a famosa comunicação do que é grau 1, o que é grau 2. Então vamos desmistificar. O grau 1 é aquele produto notificado que ele não tem uma função específica. Por exemplo, shampoo. Shampoo de adulto, se ele não é anti-caspa, se ele não está descrito que é anti-queda nem nada, ele não tem essa ação específica, ele é simplesmente um produto grau 1 e você só notifica, avisa, comunica no site da Anvisa, na hora sai o seu número de notificação e você já tem a venda livre autorizada. Você pode seguir tua vida, seja feliz. O grau 2, nós temos duas situações. O grau 2 simplificado. O grau 2 tá o grau 2 simplificado e o grau 2 que não é simplificado. Vamos lá, vamos desmistificar também essa situação. Até 2015, até julho de 2015, se não me falha a memória, a lei permitia dizia o seguinte, que tudo que tinha uma ação de eficácia específica era grau 2. Seja um anti-rugas, seja um anticelulite, até um filtro solar, um repelente. Ok. Como a demanda estava absurda e os processos estavam morosos, a ABPEC, a Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmética, fez um trabalho conjunto com a Anvisa, pedindo e solicitando para a Anvisa criar uma nova regra do jogo, que é o anexo 8 da RDC 7 de 2015, que diz o seguinte: somente algumas categorias vão precisar de um registro mais complexo, ou seja, vão precisar de uma avaliação da Anvisa, uma avaliação mais rigorosa da Anvisa. Que ligação, perdão. Você vai pegar aquele laudo, aquele relatório científico do laboratório do Cassiano, por exemplo, e vai ter que submeter isso para Brasília, lá para a Anvisa, e vai demorar 60 dias em média para a Anvisa dar uma resposta e deferir o seu processo ou dar uma exigência ou simplesmente indeferir o seu processo. Certo? Quais são essas categorias críticas, então, dentro do 8 da guia colegiada número 7 de 2015 da Anvisa? Essas categorias são repelente, filtro solar,
bronzeador, produtos infantis, alisantes capilares e qualquer produto que tenha o apelo de antisséptico para as mãos, como álcool gel e sabonetes antissépticos e tal e tal. Resumindo, por que a Anvisa então focou e pediu esse registro mais complexo e mais moroso de 60 dias para essas categorias? Por uma simples razão, são categorias que implicam na saúde pública. Repelente não é para embelezar ninguém, é para controlar a epidemia aí de dengue e tudo mais. Filtro solar também não é para embelezar ninguém, é para proteger contra câncer de pele. Alisante capilar, como você tem uma molécula em pHs extremos, isso também pode dar problema. Então, como esse tipo de produto é um produto muito complicado de se trabalhar, de se manusear, a Anvisa colocou como uma classe 2 mais complexa. Produtos infantis. Aí você me pergunta e eu já respondo. Poxa, Cassiano, mas um shampoozinho de bebê não deveria ser grau 1? Ele não tem ação específica. Eu nunca vi shampoo de bebê com apelo anti-queda, anti-caspa. Lógico, nem pode, nem deve. Mas só pelo fato do público ser um público-alvo muito sensível, porque é bebê, a Anvisa também quer trazer um olhar mais crítico, mais demorado. Então, resumindo, são essas categorias. Para todas as demais, como anti-rugas, anticelulite, clareador, hidratante 24 horas, antitranspirante e tal, é praticamente igual, praticamente não, é um grau 1. Você só notifica e em 24 horas você já pode vender. A diferença é que você, de novo, agora a pergunta mais importante até aqui e a resposta. Ah, então quer dizer que eu não preciso fazer teste anti-ruga? Eu não preciso fazer teste antitranspirante? Engano de vocês. Nesta situação, vocês assinam um termo de responsabilidade. E nesse termo, a Anvisa subentende que você passou a tua bateria de produtos grau 2, mesmo que simplificada, por toda a bateria de testes. Ah, eficácia hidratante 24 horas, long lasting, vai ter que fazer e vai ter que guardar esse laudo científico dentro da gaveta da sua indústria. Mediante uma reclamação de um consumidor ou de uma fiscalização à sua porta, se o fiscal pedir, você vai ter que apresentar imediatamente. Então, aí é que está o X da questão. Tudo bem? Estamos desmistificando todo esse cenário. Eu posso ir para o próximo tema ou querem fazer pergunta? Eu me calo agora. Oh, gente, o Cassiano é assim, a milhão. A milhão, a milhão. Ô, Cassiano, aproveitando. Sim. Tá dando eco? Tá tudo bem? Tudo bem, para mim tá normal. Tá. Aproveitando, então, toda a tua explicação, que é super importante, principalmente aí para os espectadores da indústria. Uhum. A questão do álcool gel. Então, a gente aproveitar esse momento, todo mundo está produzindo. Nós também tivemos demanda de testes, né? Sim. E eu gostaria que você explicasse o que é importante, o que é obrigatório para o sabonete antisséptico, para o álcool gel. Perfeito. Tudo que tu achares importante a gente falar um pouquinho pro pessoal. Tá melhor agora, pessoal? Eu tô sentindo eco. Para mim está normal. O que será que é o meu aqui? Perfeito, vamos lá. Então agora a gente vai falar do boom do momento, que é os produtos antissépticos e tal, como álcool gel, um sabonete tipo Protex, Lifebuoy, alguma coisa parecida, ou um sabonete líquido que seja. Vamos lá. Até dia 20 de março, ou seja, há dias atrás, há mais ou menos 10, 11 dias atrás, como é que funcionava a coisa? Os fabricantes dessa categoria de produto eram obrigados a fazer um registro normal, aquele que demora 60 dias, porque como eu falei, né, é uma categoria crítica, que envolve saúde pública, e aí precisava apresentar o dermatologicamente testado, que é clássico, que é obrigatório, e precisava comprovar através de teste microbiológico, o halo de inibição, que é uma metodologia microbiológica, para provar que aquele produto realmente inibia ou matava os micro-organismos. Quando você quer colocar, por exemplo, um outro claim, um outro apelo, dizendo elimina 99,9% dos micro-organismos, aí, neste caso, é um outro método chamado time kill. Perfeito. Isso a gente já sabe também que é clássico, além desses estudos,
você precisa fazer também a estabilidade acelerada e com de 190 a 120 dias e conforme manda o figurino, isso aí é clássico, eu não vou nem entrar no mérito, né? Resumindo, você dava entrada, esperava 60 dias e a vida seguia, saindo do seu registro, no Diário Oficial da União da Anvisa, você tocava o teu barco. Aí, no dia 20 do mês passado, há 11 dias atrás, o governo federal fez uma reunião lá com o diretor da Anvisa e soltaram uma nova lei provisória, uma lei que vai durar 180 dias. Anotem aí, o número dessa lei é RDC 350/20. Resolução da Diretoria Colegiada 350/20. O que diz essa lei basicamente? Olha, se você é fabricante dessa categoria de produto, como nós estamos num estado de pandemia, um estado emergencial, não precisa registrar o seu produto. Notifica e toca o barco. Mas, porém, todavia, contudo, vai fazendo o teste em paralelo, porque lá na frente você poderá ser acionado e a gente vai exigir isso de você. Não, você só não entra no processo burocrático de submissão, mas você tem que fazer, tá? Você dá entrada, enquanto está acontecendo os estudos, você já pode começar a vender por uma questão de pandemia. Então é um caso extremamente atípico, ou seja, o pessoal me liga, Cassiano, eu quero fazer um teste assim, assim, assim. Faça o teste, não tem problema nenhum. Mas já pode dar registro, já pede o número de protocolo e já segue o baile, vai ser feliz, vai vender o teu álcool amanhã, tá certo? Isso mudou, isso favoreceu aí ao máximo as indústrias, porque é o caso. Outra questão, essa lei também isenta de IPI. Então, eu não tenho certeza se isso, o ICMS é isentado estado por estado. Varia do estado que você está. Aí quem tem essa autonomia é o governador estadual. Mas com relação a imposto federal, como o IPI, foi isento. Não tem mais IPI essa categoria pelos próximos 180 dias a contar do dia 20 de março. Tá certo? Agora vamos lá. A pergunta que não quer calar, que é a pergunta que eu escuto da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir nos últimos dias. Cassiano, eu posso comunicar no meu rótulo que o meu produto elimina coronavírus 19? Covid-19? Não. Não pode. Não tem nada na lei que suporte esse uso em rotulagem. Mas você pode dizer nos bastidores, por sua força de vendas, que subentende-se que na hora do teste do quadro de inibição e do time kill foi constatado que não tem mais nenhum vírus, nenhuma bactéria, nada, nenhum micro-organismo, você pode seguir a tua vida e comunicar de uma forma extraoficial que não serve só para o Pseudomonas, Escherichia coli, Candida albicans, serve também para o Corona-19. Tanto é fato que não precisa ser nenhum gênio para saber que o próprio álcool já mata. Né? Se você fez o teste clássico, que é o aro de inibição e o time kill, resolveu a vida. Tá? Só não pode comunicar em rotulagem, mas se funcionou nesse método, subentende-se, fica nas entrelinhas que funciona para o Covid-19. Agora, por que não fazer o teste direto na cepa do vírus, isolado? Aí é que está o X da questão. Nem o meu laboratório, nem o laboratório de nenhum outro concorrente e tal, tem a autorização legal para importar essa cepa do Covid-19 e trabalhar no laboratório de microbiologia com essa cepa, com esse vírus isolado. Para você conseguir isso, vai levar um tempo ainda. Primeiro, o governo está trabalhando com esse vírus isolado para os laboratórios que estão tentando descobrir uma vacina ou um medicamento. Ponto. Para teste de eficácia de cosmético, ainda não foi liberado esse tipo de cepa. Daqui a pouco, isso provavelmente vai acontecer, aí a gente vai e comunica o mercado. Mas eu não consigo agora, você me ligar e falar, Cassiano, eu quero um estudo, liga lá para a Aninha e fala, Ana, fala para o Cassiano que eu quero um estudo com vírus específico Covid-19. Não consigo ter, nem eu e nem mais ninguém. Até segunda ordem, certo? Perfeito. Tudo bem, gente? Perfeito. E o teste de segurança? O teste de segurança é o dermatologicamente testado clássico, é o HRIT, o Human Repeat Insult Patch Test, que no guia de segurança da Anvisa, que a última revisão é de 2012, lá está escrito numa tabela que HRIT, ou Patch Test, é o nome americano da coisa. Mas o português é
compatibilidade dérmica, compatibilidade cutânea, que é aquele PET que você coloca na região dorsal durante 48 dias e faz avaliação de contato para ver se o produto não causa irritação e não causa sensibilização, que é a mesma coisa que alergia, tá? Perfeito. Ele é obrigatório em todos os produtos? Qual é a vantagem nós fazermos? Todos. Vamos lá. Nesse momento, a gente tem uma desvantagem. Nesse momento. A grande... Assim, ó, vamos deixar claro, vamos desmistificar também de uma vez por todas. Cassiano, produto grau 1, um shampoozinho para adulto, uma coisa normal, um creme hidratante normal. Eu não vou fazer a garrite, eu não vou fazer o teste dermatológico, porque é notificado. Aí é que mora o perigo. É obrigatório. A eficácia não é obrigatória nesse caso porque não tem uma ação específica. Mas você tem que garantir para a Anvisa que esse produto passou minimamente por um teste de segurança. Isso está previsto no guia de segurança da Anvisa. O pessoal acaba não fazendo por duas razões. Ou por desconhecimento, por falta de conhecimento, dizendo, é só notificado, eu não vou fazer, não precisa fazer. Não, precisa sim. Ou porque o pessoal está querendo trabalhar no submundo, aí num mundo que não é o nosso, né, gente? A gente está aqui nesse debate porque a gente quer conhecimento e quer fazer tudo dentro da regra do jogo. Qual é o risco que você, indústria, corre se você não fizer um teste dermatológico para grau 1? Amanhã alguém tem uma alergia e liga no saque da sua empresa ou liga direto na vigilância local, você vai sofrer um processo, vai baixar as portas da sua indústria, porque a indústria vai bater no seu portão e vai falar, me apresenta aqui o teste dermatológico. Não tem, meu produto é notificado. Não, mas quem disse para você que notificado grau não é preciso? É. A chance do fiscal bater na sua porta é grande ou é pequena? É pequena, mas ela existe. Será que vale a dor de cabeça de você colocar a tua empresa em risco por um teste que vale R$600? Não sei. Essa pergunta eu jogo para vocês. Neste momento, nessa pandemia, nós do IPCLIN tomamos a seguinte decisão. Eu não vou fazer estudos em humanos neste momento, porque eu tenho a minha clínica, ela é um mini hospital. Eu tenho um fluxo de pessoas muito grande aqui. E a contaminação pelo Covid-19 seria óbvia se eu continuasse trabalhando. Tanto dos meus colaboradores, quanto desse pessoal que entra e sai o dia inteiro. Fica uma condição insustentável. Neste momento, nós temos uma alternativa. Existe o nosso laboratório, o laboratório do nosso grupo, que é esta logomarca aqui, ó, que é a Núcleo Vitro, que fica em Porto Alegre. E essa empresa, quem faz a direção científica é uma outra sócia nossa, a Bibiane Matti, que ela é especialista em estudos em células. E agora você pode fazer um estudo de segurança fazendo um estudo de citotoxicidade, que inclusive é até mais preciso e mais rápido do que se fazer um estudo direto em humano dermatologicamente testado e é aceito pela Anvisa. A diferença é que você não pode comunicar no voto dermatologicamente testado, mas você pode colocar que o produto é seguro ou coisa parecida, você consegue comprovar. Aliás, esta metodologia, ela te responde com um grau de certeza muito maior do que o próprio estudo em humano pelo PET teste, pelo teste in vivo. Ou seja, neste caso, o in vitro é melhor do que o in vivo. Só que o in vivo, ele te dá um poder de comunicação de rotulagem um pouco maior do que o in vitro, tá? A citotoxicidade, ela mata a pau quando o seu produto tem algum ingrediente que realmente vai dar um problema de segurança para a pele. Enquanto que no PET teste, quando você testa isso em 50 pessoas, conforme é o protocolo da Anvisa, pode ser que naquele painel nenhuma pessoa apresente irritação ou alergia. Mas quando você vende para milhões de consumidores, um percentual dessa população vai apresentar alguma alergia e isso é natural. Porque o método ele não tem esse nível de precisão como tem na citotoxicidade, tá, gente? Então, isso é uma maravilha. Essa tendência do in vitro ganhar força é fantástico, tá? E nesse momento... Oi. Não, só para encerrar essa história. Tá. Oi. Essa questão de se fazer o in vitro agora, é que para o in vitro eu só preciso de um cientista operando células. Eu não tenho contato com mais nenhum humano. E aí eu consigo trabalhar mesmo nessa pandemia com as portas fechadas do laboratório.
certo? E consigo cumprir os prazos com vocês. Perfeito. Cassiano, o pessoal está pedindo para te diminuir o som do PC, porque está dando eco da minha voz. Perfeito, peraí. Pessoal, melhorou? Melhorou? Só não sai daí, tá? Melhorou. Não, Eu não. acho que melhorou, né? Melhorou, perfeito. Sim. Um pouquinho menos de eco. Perfeito. Ótimo. Cassiano, uma perguntinha para ti. Quais são os micro-organismos que faz parte do Time Kill? E quantos anos a gente pode fazer até a partir de quantos anos pode ser usado o álcool gel? Tá, vamos lá. O álcool gel, 2 anos. 2 anos de validade. Tá? Não, a partir dos 2 anos. Ah, o consumidor? Isso. Olha, isso não está declarado em legislação nenhuma. Então, é mais ou menos a história, fazendo uma analogia com repelente. O pessoal sabe que não pode ser usado de criança menor de 2 anos, mas todo mundo usa. Eu prefiro meu filho correndo o mínimo risco de uma toxicidade na pele com algumas substâncias do repelente do que ele morrer de dengue. Então, fica uma coisa assim, a Anvisa, ela põe os braços para trás e fala, olha, não fui eu, fico dito pelo não dito. Mas a gente sabe que o pessoal vai usar e a gente sabe que alguns rótulos, o pessoal põe lá uma foto de uma família de mãos dadas, de uma criancinha no meio, já para deixar implícito ali, olha, use no teu filho que está tudo certo. A legislação não ampara, mas o pessoal vai vender e a família vai usar na criança. Tá? Não tem jeito. Eu prefiro também aplicar álcool gel. Se eu tivesse um filho, o meu filho menor tem 7 anos, mas se ele tivesse 1 ano, eu ia aplicar na mãozinha dele se fosse o caso. Lógico, ele vai colocar a mãozinha na boca. Então, não existe legislação, mas a gente sabe que usa. E eu vou te dizer por experiência, o grau de toxicidade é muito baixo. Se fosse pensar assim, a gente praticamente não pode comer mais um hambúrguer, um McDonald's da vida, mais nada, porque foge do controle, né? Você não tem estudo para tudo. E eu entendo que aquilo que você ingere, a toxicidade, né, a absorção sistêmica é muito maior do que aquilo que você aplica de uso tópico. Então, a gente corre o risco da hora que a gente levanta da cama, da hora que a gente vai dormir, né? Então, eu vou nessa linha de raciocínio. E qual foi a outra pergunta, perdão? Dos micro-organismos que estão envolvidos no... O Time Kill, que elimina 99,9%, na realidade, a gente pode usar normalmente aí Pseudomonas, Escherichia coli, Candida albicans, né? E aí você vai calcular não só essa cepa que você usou. Se tiver algum outro micro-organismo ali que a gente não esperava, que está dentro do vidro de relógio ali, né? Do aparato que você está usando no laboratório, você calcula a velocidade, a taxa de mortalidade. Então, o time kill é o tempo de mortalidade desses micro-organismos, e aí tem um tempo específico esperado pelos microbiologistas. Se matou tudo ali, você pode comunicar e elimina 99,9999% dos micro-organismos, das bactérias e assim vai. Tá? Mas normalmente o laboratório ele tem as suas cepas, mas qualquer coisa que cair ali, até o micro-organismo que veio do ar e está dentro daquele meio de cultura, já é o suficiente para você tocar a sua vida. Perfeito. Uma pergunta bem legal que eu queria muito que tu trocasse também essa experiência com o pessoal. Qual é a diferença do dermatologicamente testado, clinicamente testado e falasse um pouquinho do teste do hipoalergênico? Perfeito. O dermatologicamente testado, você faz através do PET teste. Ou seja, você tem uma fita hipoalergênica, pode ser um micropore aí da 3M, onde você coloca papel de filtro circular com 1 centímetro de diâmetro e você tem uma distância entre essas bolinhas de 1 centímetro também. Então, você faz um gabarito. Cada bolinha de papel de filtro dessa recebe um produto de um determinado cliente. Por exemplo, bolinha número 1, shampoo do Boticário. Bolinha número 2, hidratante da Natura. E isso você vai montando um gabarito, onde você coloca até 30 produtos numa única fita. Cada uma dessas fitas, que a gente chama de PET em inglês, é colocado na região dorsal de forma aleatorizada em 50 pessoas. Voluntário número 1, Dona Maria. A Dona Maria a gente coloca no lado direito. O seu José, do lado esquerdo. Então você vai randomizando, aleatorizando. Essas pessoas vão colocar essa fita na pele, dia sim, dia não. E você vai insultar, ou você vai fazer um desaforo
nessa pele desse voluntário, dia após dia, para ver qual é o sinal clínico que aquela pele apresenta. Se naquela bolinha de posição número 3 apareceu um endpoint de vermelhidão, ele tem uma irritação. A irritabilidade é um sinal, um prurido, um eczema, um edema, qualquer coisa. É um sinal no local, então é uma irritação. Depois de um tempo, se aparecer uma alergia no seu corpo inteiro, aquilo é uma sensibilização. Sensibilização é a mesma coisa que alergia. Então, você é uma resposta exagerada do sistema imunológico. Então, você tem o quê? Uma reprovação ou uma aprovação desse produto depois de toda essa bateria de ensaio, trocando essa fita dia sim, dia não, nessas 50 pessoas. Isso é o famoso dermatologicamente testado. Se você quiser colocar clinicamente testado, aí não adianta você fazer esse teste. Aí é um teste com um painel de pessoas, um grupo de pessoas, que são 30 voluntários, exclusivos para o seu produto e na condição real de uso. Por exemplo, se é shampoo, a pessoa vai lavar a cabeça por 30 dias, 20 dias, e você vai levar o teu couro cabeludo antes e depois para o médico, e ele vai ver se tem alguma irritação no local do couro cabeludo. Se você está usando um produto facial, um anti-rugas, você vai usar um anti-rugas por 21 dias, um mês, vai voltar para o instituto e o médico vai avaliar no local da sua pele, na região-alvo e no público-alvo, como é que está a segurança do seu produto na sua pele. Ou seja, esse estudo acaba sendo mais caro porque eu tenho um painel de 30 pessoas exclusiva para o seu produto. Só que, por outro lado, você consegue comunicar clinicamente testado, além de poder comunicar o dermatologicamente testado. Então, te dá uma amplitude maior de comunicação em rotulagem, apesar de ser mais caro. Qual é a grande vantagem? Por exemplo, o método mais clássico que eu falo nas minhas aulas, inclusive. Pega um creme de bumbum de neném. Eu vou fazer a pergunta, vocês pensam e eu vou dar a resposta. Você acha normal eu pegar uma única alíquota de um creme de assaduras, colocar no PET teste e grudar nas costas de um adulto? Pergunta, o adulto tem a mesma sensibilidade da pele de bumbum de neném? Não tem. O adulto ele vai excretar xixi e fezes pelas costas? Óbvio que não. Então, qual é a melhor condição para você testar esse produto dermatologicamente testado com a metodologia correta? É no bumbum do neném, é no público-alvo e na região-alvo. Ah, Cassiano, mas esse método aí é 6, 7, 8 vezes mais caro. É óbvio que tem que ser. Porque agora eu estou trabalhando com 30 crianças só para o seu estudo. Eu tenho que fornecer fralda Pampers, que é a mais hipoalergênica das fraldas, para todas essas crianças durante 21 dias. Porque se der uma reação no bumbum do neném, eu não sei se foi do seu produto ou se foi da fralda. Então eu padronizo a fralda, porque se deu problema, fatalmente não foi a fralda, foi o seu produto. Então vai tomando uma magnitude de especialidade na metodologia, que não tem como a gente cobrar mais barato e tal. Eu estou falando muito de custo, gente, porque eu sei que é chato falar um pouco disso aí, mas é porque a gente escuta todo dia. Ah, não, mas o laboratório tal ofereceu por menos. Eu falei, olha, eu também faço por menos, mas aquela metodologia que eu não acredito nela. Neste caso, eu não recomendo o PET teste, porque não é correto, apesar da Anvisa aceitar. Olha que coisa maluca. A Anvisa não quer saber. Para ela, você fez o teste dermatológico. Ela não parou para pensar que, nesse caso, o ideal seria fazer no bumbum do neném. Se você fizer um registro com PET teste em adulto, ela vai aceitar o registro e ponto final. Eu, como cientista, não acho certo. E amanhã, você pode ter reclamação no saque da sua empresa porque você não usou a metodologia correta. Então, esse é o nosso trabalho, de fazer uma ponte, de dar suporte técnico para a Ana explicar para vocês o porquê que naquela situação era determinada a metodologia A, B ou C. Então, vamos acabar aqui e vamos chegar à conclusão da história. O dermatologicamente testado é o PET teste, o teste de compatibilidade cutânea na fita. O teste de clinicamente testado mais dermatologicamente testado é o teste de aceitabilidade clínica dermatológica sob condições reais de uso, ou aceitabilidade clínica ginecológica sob condições reais, normais de uso, se for um sabonete íntimo. Aliás, o sabonete íntimo, a Anvisa já se atentou e falou, não me venha com dermatologicamente testado aqui. Você vai testar esse produto na mucosa vaginal
e vai provar para mim que ele é ginecologicamente testado. Caso o cliente queira comunicar dermatologicamente testado, aí o médico dermatologista também vai avaliar o local, que é a mucosa vaginal. E não é obrigatório ter o dermatologicamente testado para o sabonete íntimo. O que é obrigatório é só o ginecológico. Tem gente que faz para ter um apelo a mais, uma vantagem competitiva a mais. Estou sendo honesto com vocês. E aí a gente vai derivando, pode fazer uma medida de pH na mucosa vaginal para ver que o bacilo de Doderline na mucosa não foi alterado, faz um suave, faz uma contagem de micro-organismo, porque tem ginecologista que não gosta. E aí a gente vai desdobrando e vai colocando à mesa 1 milhão de tecnologia que a gente tem à disposição. Tá certo? O hipoalergênico para a gente matar a questão. No Guia de Segurança da Anvisa, revisado em 2012, diz o seguinte: para você colocar o hipoalergênico, basta você fazer o dermatologicamente testado pelo PET teste, mais a fotossensibilização. A fotossensibilização nada mais é do que um outro PET teste, só que na região lombar, mais baixa aqui, e você incide uma carga de luz ultravioleta A de 40 miliwatts por centímetro quadrado de potência. Se você incide luz UVA em cima do PET, depois que se remove o PET na pele, e não é fototóxico, o produto está aprovado no famoso hipoalergênico. Ah, mas eu tenho um esmalte, o esmalte hipoalergênico que é famoso. Eu, particularmente, não acho que tenha fundamento se fazer hipoalergênico para esmalte. Mas se a legislação permite e a indústria quer colocar isso como apelo, seja feliz. Eu não estou aqui para contrariar. Mas, por exemplo, você há de convir comigo, a unha é um anexo da pele. Ela só é viva nessa conjunção aqui. Ok. Você aplica o esmalte. Você sai com o esmalte assim, sai com a mão ao sol para ver se o esmalte é fototóxico. Não faz muito sentido. Mas eu quero colocar o hipoalergênico. Se você quer, a regra do jogo é essa. Vai ter que fazer um teste de fototoxicidade, fotossensibilização. Detalhe, você vai ter que pegar uma gota de esmalte, pingar na fita e grudar o esmalte na pele. Não faz muito sentido, né, gente? Mas, infelizmente, o método é esse e é só dessa forma que a Anvisa vai aceitar. E eu não estou aqui para contrariar a Anvisa, eu estou aqui para obedecer às regras do jogo. Mas eu sou, antes de ser um empresário, um empreendedor, eu também tenho que ser justo, tenho que ser honesto com os meus clientes naquilo que eu acredito. Tem hora que eu prefiro não ganhar dinheiro, mas eu quero ser honesto. Como, por exemplo, eu falei para vocês agora dessa RDC 350 do álcool. Neste momento, façam o teste, mas já registre e seja feliz, tá bom? Próximo. Cassiano, perguntas, pessoal? Perguntas? Podem fazer perguntas. Vamos aproveitar o Cassiano que está aqui. Pode baixar um pouquinho o teu som? Posso, mas... Que eu acho que está dando eco de novo. O pessoal está escutando, legal? Tudo legal? Tudo bem? Perguntas? Cassiano, mas de qualquer maneira, é super importante o pessoal entender, né? Se está comprando um cosmético, ver que é clinicamente testado, que ele é dermatologicamente testado e hipoalergênico, tem um valor diferenciado para o produto, né? Então, isso é importante. Agrega muito o valor ao produto. E, além do mais, de proporcionar também uma segurança maior para o consumidor, né? Então, tem muitos sabonetes íntimos que não tem nada disso no rótulo, né? E aí? Eu vou tirar o chapéu de empresário agora, eu vou colocar o chapéu de cidadão. Será que você que está aí no P&D na bancada, trabalhando, estudou para isso, tem uma grande experiência nisso, será que o empresário para quem você trabalha, ou o próprio empresário que está me assistindo, será que não é um momento de reflexão com tudo que está acontecendo no mundo? Eu sempre falo assim, é uma questão até de berço, gente, foge da alçada profissional. O meu pai, a minha mãe, os meus avós, eles serão usuários desses produtos. Então, que mundo a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Então, vamos filosofar um pouco mais. O melhor caminho, o caminho mais correto, é sempre o honesto, não tem atalhos para o caminho honesto. Então, vamos fazer aquilo que está na regra do jogo. Às vezes a empresa fala assim, poxa, mas eu estou sem caixa para isso, tal. Ok, a gente está aqui para te ajudar, para planejar isso com vocês, para fazer o negócio. Mas coloque isso em pauta. Poxa, eu não consigo fazer todos os produtos agora, mas será que eu não posso montar uma programação, fazer 2, 3 por mês, começar a caminhar e botar a casa em ordem? Porque o dia que tiver uma fiscalização, o império cai. Você demora anos
décadas para construir um império, uma empresa sólida, e a sua credibilidade vai para o chão por conta, às vezes, de um teste de R$ 600. Porque a gente está acostumado, enraizado aí numa cultura de falar, não precisa, deixa para lá, depois eu cuido disso. Isso é muito perigoso, porque a Anvisa, ela, ano após ano, ela se especializa, ela se profissionaliza, ela não é mais a Anvisa que foi criada lá em 99, que era um universo um tanto perdido, que não sabia o que queria. Hoje, o nível de exigência que está voltando para a gente, de questionamento, como para nós aqui no laboratório, é um negócio de outro mundo. Você vai fazer um teste de repelente, o cara pergunta, mas esse mosquito aí é o Aquasalis ou é o mosquito, não sei, das quantas? Você fica até assim, falei, rapaz, os caras estão estudando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque da mesma forma que novos ingredientes aparecem e a indústria de matéria-prima evolui, que novos métodos científicos a gente desenvolve aqui no laboratório, a Anvisa também desenvolve a parte regulatória e a parte de fiscalização. Vocês podem notar que o sistema está evoluindo ano após ano. O número de leis e tal, a gente tem que estar antenado todo o tempo com o que muda. Olha, filtro solar não pode mais fazer assim, tem que ser assado. Olha, repelente mudou. Olha isso. Então, a gente está aqui para isso, para ajudar. Não encarem o laboratório, isso como uma parte burocrática, uma parte... Pelo contrário, a gente inclusive pode ajudar vocês, pela nossa experiência. Eu já testei, por exemplo, 2.000 fórmulas de repelente ou de filtro solar. Você vai me ligar e falar assim, Cassiano, você acha que vai aprovar? Eu vou dar uma olhadinha na sua fórmula e falar, opa, peraí, balanceia um pouquinho aqui, muda um pouquinho acolá, e que eu acho que a chance de você acertar é maior. Porque a gente já está calejado em aprovar e reprovar isso tudo. Eu já sei a chance. O cara vem com uma concentração, por exemplo, de uma vitamina, e eu já sei que aquela concentração não vai dar nada. Eu vou falar, filho, põe ali carnitina, põe cafeína 7%, que você vai ter sucesso. E aí você vai pagar mais barato, aqui está o fornecedor, eu vou te ajudar. E a gente monta um time de sucesso. Eu quero ser uma parte do seu time de sucesso, eu e a Ana, nós aqui. Seja no marketing, seja no P&D, seja de suporte regulatório. Liga, fala assim, poxa, eu estou com dúvida nisso, o que a gente faz? Não é toda hora que a gente vai precisar oferecer teste e vender. De repente a gente vai dar só um suporte amigo, vai falar, gente, cuidado, não faz assim, faz assado e vamos seguir a vida. Tá? Encare a gente como de fato parceiro que somos e não simplesmente uma etapa burocrática do processo de lançamento do seu produto. Isso já é passado. Se a gente não se une, a gente não formula um produto e não entrega um produto para o mercado, é essencialmente eficaz. A recompra, isso eu aprendi em época de Natura. Quais são os players sensoriais? O primeiro é a visão. Você compra um produto, se a embalagem é bonita, se a tampa é bonita. Então é a visão. O segundo player sensorial é o olfato. Você vai abrir e vai cheirar. Gostei. E o terceiro player sensorial, que é o tato, seja no seu cabelo ou na sua pele, esse player sensorial é o mais importante na fidelização, na recompra do produto. Porque não adianta nada ele ter uma embalagem bonita, um cheiro gostoso. Quando você aplica no cabelo e na pele, não funcionou, não teve entrega. Sabe por que não teve entrega? Porque você não soube valorizar a etapa de agregar valor ao teu produto usando uma parceria como a nossa, por exemplo, onde a gente pode ajudar e contribuir muito. Perfeito, Cassiano, perfeito, é isso mesmo. E aproveitar, né, que a gente está aqui, eu sou representante técnica, por isso, né, uma parceria super legal que a gente fez esse ano. Eu fui lá, ganhei muitos treinamentos. Então, é toda essa consultoria, né? Assessoria que a gente dá para o cliente para ele realmente fazer o melhor teste, mais adequado para a fórmula dele. Isso é primordial mesmo. Ô, Cassiano, vou aproveitar que a gente tem mais 10 minutinhos. A Elisa perguntou. Falhou aqui. Produtos capilares, quais são os testes... Isso, é que entrou uma ligação aqui, desculpa. Tá. Dos produtos capilares, quais são os testes obrigatórios pela Anvisa? Tá, vamos lá. Antes de entrar no mérito, quero dar uma notícia legal que o meu marketing deve estar soltando nas redes sociais, uma notícia em primeira mão para o grupo aí. O nosso laboratório, mês passado, foi credenciado pelo Inmetro. Nós temos a ISO 17025. Isso significa que agora a gente já deu entrada na documentação na Anvisa e aí a gente vai sair nos próximos dias num laboratório reblado também. Então, isso prova a nossa seriedade. Quando você fala assim, eu quero fazer uma auditoria, uma monitoria no laboratório,
eu já te entrego toda a papelada do Inmetro, você já pula etapa, porque se o Inmetro, que é o órgão mais competente para validar laboratórios, aprovou o nosso laboratório, o resto é tranquilo, tá? Então, foi um duro, um árduo trabalho de 1 ano e meio para a gente, obrigado, para a gente implementar um sistema da garantia da qualidade, equipamentos calibrados, pessoal treinado, procedimento operacional para absolutamente tudo, compra de reagentes, de materiais, tudo com rastreabilidade e qualificação, ou seja, estamos aqui a toda prova. Então, isso muito nos orgulha. Se vocês perceberem também qual é um outro diferencial do IPCLIN, nós publicamos artigos científicos todo o tempo, nós escrevemos livros, capítulos de livros, escrevemos artigos em revistas internacionais, participamos de congressos nacionais e internacionais e ganhamos prêmios em congressos. Por que eu friso muito bem isso? Ciência não se faz sozinho. Como é que eu estou falando aqui em inovação? Como é que eu vou oferecer alguma coisa inovadora de fato para vocês se eu não tenho pé na academia, se eu não tenho um link muito forte com universidades, com parceiros, com cientistas do mundo inteiro? Então, eu estou sempre conversando com o professor, trazendo gente aqui para dar palestra, para os meus colaboradores. A gente publica artigo junto, a gente desenvolve parceria junto, porque muitos equipamentos às vezes de milhões de reais que eu não tenho acesso, eu não tenho verba para comprar dentro do IPCLIN, eu faço contrato com universidades e por ter uma relação científica muito bacana, eu coloco essa tecnologia à disposição dos meus clientes. E isso faz toda a diferença. E isso é o que nos trouxe até aqui. Agora, entrando no mérito da pergunta da nossa amiga aí, vamos lá. A única categoria que é obrigatória você apresentar teste de eficácia é a alisante. Os demais, você é obrigatório entregar pelo menos o teste de estabilidade acelerada e o teste dermatologicamente testado. Agora, a gente vai ter as variáveis. Por exemplo, se você tem um produto que você quer comunicar no rótulo, recupera 2 anos de dano numa única aplicação. Opa, agora você foi específico no rótulo. Você vai ter que provar e vai ter que apresentar um teste para a Anvisa. A gente tem esse teste. Eu quero colocar antipoluição. Você consegue justificar com ingredientes? Sim. Só pela literatura do ingrediente do fabricante de matéria-prima? Sim. Mas é legal? Não. Quem é que te disse que naquela concentração para você aquilo de fato vai ter uma resposta? E aí você começa a ter assim, uma baixa venda do teu produto. Então, quando você faz um estudo especializado, específico para isso, e usa uma metodologia, você de fato vai ter absoluta certeza se aquele extrato, aquele ingrediente, naquela dada concentração que foi indicada pelo fabricante de matéria-prima, realmente entregou aquilo. Porque eu não estou criticando o fabricante de matéria-prima, gente. Mas o cara quer vender, ele vai falar assim, põe 0,5% aí que vai suportar o apelo de detox. Aí você começa a ver que não funciona bem assim. Não, põe esse blend de silicones aí que vai te dar minimiza o frizz. Aí você vê que não funcionou. Então, só quando você leva para o laboratório é que você tem a metodologia adequada e consegue ter a certeza disso. Se fosse assim, só por literatura, todo mundo saía inventando cosmético todo dia e a eficácia estava comprovada, não precisava de teste para nada. Então, quando a Anvisa exige, eu vou falar para você, nesse caso é obrigatório. Quando a Anvisa exige só uma literatura de matéria-prima, eu vou falar, olha, você consegue registrar com isso, mas cuidado. Recomendo que tome cuidado. E assim vai. Por exemplo, hidrata 10 vezes mais, aumenta o brilho 10 vezes mais, recupera a força, aumenta a força, diminui, facilita a penteabilidade, ou coisa do tipo, a gente consegue suportar com metodologia e eu tenho das mais variadas. Eu tenho um microscópio aqui, só contando, que é uma coisa que eu sou apaixonado, que é um microscópio com focal Raman. Esse brinquedinho custa 1,2 milhão, ou seja, 1.200.000 reais. Nós temos 2, um em Porto Alegre, na Núcleo Vitro, e um aqui no IPCLIN. O que esse brinquedo faz? Ele quantifica o quanto a sua pele ou seu cabelo está ou não poluído e se o cosmético que você está usando despoluiu ou desintoxicou a sua pele. E eu consigo mostrar através de cálculos matemáticos, com estatística, com tudo, como é que ficou a situação da sua pele antes e depois do uso desse produto. Nós temos sujeira padrão, nós temos poluições padrão em literatura para aplicar na pele e no cabelo e ver se o seu produto realmente tem uma ação antioxidante ou detox. E isso está muito em alta. Agora vamos falar de in vitro, já que a gente está falando nisso aí. O teste in vitro em célula, a gente também consegue suportar esse apelo.
Só que olha que bacana, olha o que a gente tinha até então e agora com o in vitro que a gente não tinha e agora com o in vitro a gente tem. Quando você coloca lá um apelo muito maluco, muito subjetivo, energiza a sua pele. Negócio meio doido, né? O que é energizar a sua pele? A dona Maria vai para casa, ela veio no Teclin, pegou o produto, leva lá o anti-aging para casa, aplica no rosto, aí ela volta depois de 30 dias e fala, dona Maria, a senhora acha que a sua pele ficou energizada? Ela vai falar assim, meu Deus, o que é energizada? Me explica. Então, assim, é muito subjetivo. Qual é a precisão dessa metodologia? É muito baixa essa precisão, né? Agora, quando você leva para a célula, para o in vitro, a célula lá em laboratório, a Bibiana ela consegue medir a energia da pele por adenosina trifosfato, por ATP. E aí ela consegue ver se aquele seu ativo, se aquele ingrediente realmente criou um mecanismo de ação gerando uma energia para suas peles. Aí você comprova de fato, não tem nada de subjetivo nisso, você comprova o apelo, energiza sua pele por um método in vitro. Então, olha que bacana. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque você tem várias vertentes de metodologia, tanto em vivo e in vitro, que elas se complementam. Então, tem hora que eu vou indicar para você, olha, vai por esse caminho ou vai por outro caminho. E isso é maravilhoso. A gente tem isso. E você pode escolher uma ou outra ou fazer as duas. Para que aquele que você fez em humano, vamos ver se ele converge com a resposta que você teve na célula. E aí fica um trabalho extremamente rico. E aí cabe a vocês a escolha. O poder de decisão está com vocês. Perfeito, é isso mesmo. E toda essa parte... Tá dando eco de novo. Eu acho que é o vó. Então, isso é super interessante, porque todas essas dicas, né? Porque às vezes eu tenho clientes que me mandam uma lista de clientes que ele quer. Assim, Ana, o que eu posso fazer com isso? Aí a gente tem todo o suporte interno. Se vamos fazer in vitro, vamos fazer em vivo, como que a gente pode unir os dois? Sim. Isso, com certeza, a gente... eu vivenciei isso, estou vivenciando isso e realmente... a gente proporciona todo esse suporte e temos toda essa gama aí de testes para disponibilizar para todo mundo. Cassiano, perfeito. A gente tem 3 minutinhos, porque eu não sei como é que funciona, eu acho que acaba e cai, né? Sim. Eu quero te agradecer muito. Tem mais uma perguntinha ali que eu vi sobre ginecologicamente testado. É a mesma coisa que clinicamente testado, quando ela vê no rótulo? Isso. Quando você consegue o ginecologicamente testado, quem foi o clínico especializado? Foi o gineco. Então você pode também colocar o clinicamente testado, não tem problema nenhum. Porque é um estudo em uso. Exatamente. Ginecologicamente testado foi o médico ginecologista que fez todo o acompanhamento. Sim. Né? Então, uma especialidade clínica, você pode colocar as duas coisas, sem problema nenhum. Perfeito. Cassiano, toca aqui. Brigadão. Obrigado, gente. Namastê. Eu fico muito feliz pela oportunidade. Eu sou um cara que acordo todos os dias com a mente positiva. O que está acontecendo no mundo lá fora, a gente não tem muito controle. Exceto ficar em casa ou ficar trancadinho na empresa aqui. Mas o que a gente tem controle? Nas nossas emoções, na nossa mente positiva, acreditar que a gente pode continuar trabalhando, juntando aí os cacos dessa crise e fazendo a empresa caminhar de alguma forma, que quando tudo isso passar, eu tenho certeza, absoluta certeza, que a gente vai continuar dando conta do recado e nós estamos aqui, eu, a Ana e todo o meu time, para ajudar vocês. Fé, esperança, Deus no coração, vamos trabalhar, pessoal. Perfeito, é isso aí. É esse o propósito que eu queria levar para o pessoal. Muito obrigada mesmo. Obrigado, gente. Se surgir novas possibilidades aí de novas lives, eu te chamo, viu? Tá feito o convite, tá aceito o convite. Tá bom, brigadão. Obrigado, querida. Tchau, pessoal. Até mais. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau. Até a próxima live, pessoal. Então, amanhã vai ter uma surpresa, tá? Vou aproveitar esse último minutinho. Vou fazer uma surpresa para vocês, porque a minha agenda teve que mudar com a participante, mas eu busquei uma solução que vai ser 10. Amanhã de manhã eu falo por vídeo para vocês, tá bom? Muito obrigada. Beijo.